Ezequiel, capítulo 24, está ali entre os profetas maiores. Passou Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Antes de Daniel, Ezequiel. 24. Mais uma leitura daquelas difíceis, não é uma leitura fácil. Como não foi fácil o primeiro capítulo e nem semana passada, Ezequiel é um livro realmente denso, uma leitura difícil, mas nós confiamos no Senhor, que nós iremos entender a palavra de Deus nessa manhã. Vamos ler a partir do versículo 1? Veio a mim a palavra do Senhor em 9º ano do 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro. Ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-as de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho, empilha lenha debaixo dela, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro delas os ossos. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela, tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou-a sobre penha descalvada e não sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre a brasa ou as brasas, para que ela aqueça e seu cobre se torne candente. Funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil. Não sai dela sua muita ferrugem nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse: será assim, e eu farei, não tornarei atrás, não pouparei, não me arrependerei, segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos, serás julgada, diz o Senhor. Versículo 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que às súbitas tirarei as delícias dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio e não faça lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não coma o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não vos farás saber o que significa estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Farei como eu fiz: não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns aos outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo quanto ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória e as delícias dos seus olhos, o anelo da sua alma e os seus filhos e suas filhas, neste dia virá ter contigo algum que escapar para te dar a notícia pessoalmente? Nesse dia abrir-se-á a tua boca,
para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhes servirás de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez aqui nesse culto nós tivemos a chance de ler uma porção das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, porque a simples leitura da Tua Palavra, ainda que seja muito densa, muito difícil, já é proveitosa e suficiente para nos abençoar. Mas nós carecemos, ó Senhor, que o Teu Espírito nos dê a iluminação necessária para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Se o Teu Espírito não nos iluminar, não compreenderemos nada, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu tenho dito aos irmãos, o livro de Ezequiel é de fato um livro difícil, uma leitura difícil, densa. Mas, obviamente, completamente proveitosa para nossas vidas, porque é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para todos nós. Nós vamos tentar entender hoje o capítulo 24 do livro de Ezequiel. E para entendermos o capítulo 24 de Ezequiel, precisamos lembrar que a nação de Judá, o reino do norte, o que sobrou de Israel, não foi levada para a Babilônia de uma única vez. Nós sabemos e já aprendemos que Ezequiel profetizou num contexto de cativeiro. Ezequiel já estava cativo na Babilônia quando ele profetizou, mas não estava na Babilônia todos os judeus. Não era todo o povo de Israel que estava na Babilônia, porque isso não aconteceu de uma única vez. O exército da Babilônia invadiu o reino de Judá quando o rei Nabucodonosor empreendeu uma grande campanha militar para expandir o império da Babilônia. Mas desde o início de sua campanha, a tática do rei era deportar grupos de pessoas para a Babilônia. Nabucodonosor não invadiu, não cercou Judá e depois Jerusalém, e no mesmo dia capturou todo mundo e mandou todo mundo cativo para a Babilônia. Não. Foram grupos distintos de pessoa. Por exemplo, logo no início, um pequeno grupo foi mandado para a Babilônia, e nesse pequeno grupo estava Daniel e seus amigos. No pequeno grupo. Mais tarde, no ano de 597 a.C., quando o exército babilônico já estava dentro de Jerusalém, profanaram e saquearam o templo do Senhor, mas não destruíram o templo, foi enviado algo em torno de 10.000 judeus também para a Babilônia, uma deportação de 10.000 judeus. Nessa segunda leva estava o profeta Ezequiel. Então o profeta Ezequiel começou o seu ministério profético. Ele vinha da linhagem de sacerdotes, mas ele começou o seu ministério profético num período em que parte do povo já estava cativo, mas não o povo inteiro. Ainda haveria de vir o terrível dia da destruição de Jerusalém. Ainda viria o terrível dia da destruição do templo do Senhor. Ainda viria o terrível dia em que todo mundo, praticamente, que ficou em Judá, com exceção de alguns velhos e cansados e feridos, seriam deportados para a Babilônia. Então, quando Ezequiel profetiza aqui no capítulo 24, ele estava fazendo alusão a esse último dia de destruição de Jerusalém. O capítulo 24 narra Ezequiel profetizando o dia final de triunfo da Babilônia sobre Jerusalém, em que seria o dia terrível, aquele dia de muito lamento e de muita dor, de muita vergonha. Depois de anos de cerco, depois de anos de opressão, enfim, Jerusalém caiu. Por isso que está aqui no capítulo 24. Estão me entendendo? Ezequiel começa a profetizar, que nós vimos lá no capítulo 1, ele já estava cativo junto com boa parte dos judeus, mas não ainda todo mundo.
Chega aqui no capítulo 24, ele profetiza, ele fala, ele anuncia para quem estava na Babilônia algo, preste atenção nesse detalhe, que estava acontecendo naquele mesmo dia em Jerusalém. As profecias, ou seja, a profecia, são duas profecias, duas parábolas apontando para a mesma realidade. As profecias aqui do capítulo 24 estavam sendo cumpridas naquele mesmo momento, a mais de 1000 quilômetros de distância, lá em Jerusalém. Então o Senhor levanta um profeta na Babilônia para anunciar o que estava acontecendo a mais de 1000 quilômetros de distância. Porque, como nós já vimos, para Deus não há fronteiras, para Deus não há limites. Deus, ele age em todo o mundo, que dele pertence à terra. Então vamos olhar aqui para o capítulo 24 e entender os detalhes do que estava acontecendo lá em Jerusalém. É assim que a gente vai fazer essa dinâmica hoje. Amém? As duas profecias do capítulo 24, ou seja, as profecias do capítulo 24 são em forma de parábolas. São duas parábolas, se vocês perceberam isso. A primeira é a parábola da panela, do versículo 1 ao versículo 14. Vamos por parte. Logo no início, eu vou ler do versículo 3 ao 5, diz assim: propõe uma parábola à casa rebelde. Perceba como Deus chama o seu povo santo. De a casa rebelde. Propõe uma parábola à casa rebelde, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: põe ao lume uma panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nelas pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-as de ossos escolhidos, não era osso qualquer. Pega do melhor do rebanho e empilha lenha debaixo dela, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro delas os ossos. É o que o Senhor falou inicialmente a Ezequiel. Nesse ponto, irmãos, o Senhor está comparando Israel a uma refeição preparada em uma grande panela. Uma refeição que tinha tudo para ser de excelente qualidade. Segundo o Senhor, Israel era uma grande panela, uma panela cheia, mas não cheia de coisas qualquer. Segundo o Senhor, Israel era uma grande panela cheia de elementos de primeira qualidade, porque foi Ele, o Senhor, quem escolheu. O Senhor está dizendo e chamando Israel de panela para isso, está dizendo o seguinte: eu queria fazer de vocês como uma grande, deliciosa refeição. E para isso eu escolhi os melhores elementos, os melhores pedaços de carne, o melhor pedaço de osso, como o texto diz no versículo 5, o melhor do rebanho. O Senhor fez sua escolha, o Senhor separou o que Ele queria pôr dentro dessa panela que era Israel. Bons pedaços, ossos escolhidos e o melhor do rebanho. Obviamente, o que o Senhor estava falando através do profeta era que Ele, o Senhor, escolheu Israel. Ele, o Senhor, foi quem criou Israel. Há uma mentalidade estranha que nós precisamos nos livrar dela, é a mentalidade de que o Senhor escolheu Israel dentre outras nações. A ideia que nós temos é que Deus olhou do céu à terra, viu o mapa mundi, viu o mapa mundi da antiguidade e selecionou Israel para si. Não foi isso que aconteceu. Olhando do céu à terra, vendo o mapa mundi, Deus, ele resolveu criar uma nação para si. Ele não escolheu uma nação de todas as outras nações. Ele criou uma nação do nada. Ele se revelou a Abraão para que a partir de Abraão ele criasse um povo só seu. E ele está fazendo referência disso aqui. O Senhor criou um povo seu, um povo amado, separado, cuidado, abençoado, um povo querido desde o seu nascimento. Quando Deus usa a analogia da refeição de qualidade numa panela, era para apontar a forma como Ele próprio, o Senhor, tratou de seu povo desde o seu nascimento. Com muito cuidado, com muito trabalho, com muita alegria, selecionando cada pedaço.
O Senhor faz um povo, cria um povo. Leva esse povo para a escola do Egito e forma um povo debaixo do processo do sofrimento da escravidão. Caminha com esse povo pelo deserto para que esse povo pudesse amadurecer, mas depois deu ao povo uma terra preciosa, uma terra que todos queriam, uma terra que vai ser definida como terra que mana leite e mel. É o que o Senhor deu para esse povo. Além disso, o Senhor deu reis piedosos, o Senhor deu profetas, o Senhor deu líderes a esse povo, o Senhor falava diretamente, o Senhor deu o tabernáculo, deu o templo, deu a arca. O Senhor se manifestava somente em Israel e falava somente em Israel. Tudo isso para que aquela refeição fosse uma excelente refeição, para que no final ficasse tudo perfeito. É isso que o Senhor está dizendo quando usa a analogia da panela com uma que teria uma excelente refeição. Mas segundo o próprio Senhor, mesmo com muito cuidado, mesmo com bastante lenha, mesmo Deus pensando em cada detalhe, a refeição estragou. Como pode isso? A refeição estragou. Estragou por quê? Porque a panela estava contaminada. Olha o versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Nesse ponto, o Senhor volta-se especialmente para a cidade de Jerusalém e explica por que ele comparou o povo a uma refeição intragável. O Senhor disse que a panela, que era Israel, a panela estava com ferrugem. A panela estava contaminada. O que significa que a cidade estava cheia de pecado. Os pecados de Israel já estavam tão entranhados que o Senhor compara Israel a uma panela cheia de ferrugem. E a ferrugem da panela contaminava toda a refeição, ou seja, Israel inteiro. Todos os homens, todas as mulheres de Israel já estavam contaminados com o pecado ou com a ferrugem da panela. Está entendendo a analogia da panela? Ainda aqui no versículo 6, quando o Senhor diz o seguinte: tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, estava anunciando o que ele faria com os habitantes de Jerusalém. Ele ia tirar de dentro, sem escolha, sem olhar quem, pedaço por pedaço. Se Jerusalém era grande panela, ela ia ficar deserta. Se Israel era grande panela, se Judá era grande panela, ia ficar deserto. Porque a ordem do Senhor era tirar todos, levar todos dali. Uma clara referência à deportação do povo para o cativeiro. A panela era boa, irmãos. A panela era boa. Foi Deus que escolheu a panela. Mas a panela se contaminou ao longo dos anos. A panela ficou tão contaminada que a refeição que ela produzia seria intragável. E não tinha mais o que fazer. A panela estava tão contaminada que os elementos dentro da panela estavam contaminados, não tinha mais o que fazer. Tinha que tirar todo mundo de dentro da panela e levar para um lugar de purificação. Das palavras do juízo do Senhor contra Jerusalém, as mais duras estão no versículo 11. No versículo 11, depois de esvaziar a cidade, o Senhor prometeu queimar a panela. Preste bem atenção, versículo 11. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça e o seu cobre se torne candente. Funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Antes de tirar os elementos, nos versículos anteriores ao 11, o Senhor vai mandar que acendessem o fogo com os elementos dentro,
ao ponto de eliminar todos os elementos e depois pegar a panela vazia agora. Imagina uma panela com caldo dentro, com uma sopa dentro, de tanto queimar, chega a esvaziar a panela. Agora a panela vazia deveria ser colocada de boca para baixo ainda em cima da brasa, para que a panela pegasse fogo. O Senhor está dizendo aqui que Ele colocaria essa panela, que é Jerusalém, no fogo, até ela tornar-se incandescente. É a palavra de Deus. Para que fosse purificada de suas imundícias. O Senhor usaria o fogo para purificar o seu povo. O Senhor usaria o fogo para purificar a cidade. O Senhor usaria o fogo para purificar a nação. Irmãos, provavelmente o Senhor estava se referindo ao cativeiro na Babilônia. O Senhor está chamando o período de 70 anos cativos na Babilônia como o fogo purificador de Deus para tirar as impurezas da grande panela que é Jerusalém. Que sentença terrível. Mas a notícia triste é que, segundo o Senhor, nem assim Jerusalém ficaria purificada. Olha o versículo 12. Deus falando do trabalho que ele fez sobre Jerusalém. Trabalho inútil. Pense, Deus falando, trabalho inútil. Trabalho inútil. Não sai dela sua ferrugem nem pelo fogo. O que o Senhor está falando aqui através do profeta é que nem todos os anos de vergonha e de dor no cativeiro seriam suficientes para eliminar o pecado do povo. Gente de coração duro, gente que amava o pecado, não abandonavam a idolatria, não abandonavam suas vidas de iniquidade, nem mesmo depois de um terrível pecado, nem mesmo depois do próprio Senhor tratar com eles abandonariam o pecado. Aí o Senhor fala, trabalho inútil. Imagine se Deus chegasse para a gente numa tentativa de nos purificar, nos santificar, e chegasse à conclusão que é um trabalho inútil. Mas como o Senhor não desiste de purificar o seu povo, Ele prometeu juízo vindouro. Aí fica mais difícil. Versículo 13. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificado da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. O Senhor não está falando isso para inimigos, para um povo pagão, está falando isso para judeus, para a nação santa. Versículo 14, eu, o Senhor, o disse, será assim, e eu o farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos, serás julgada, diz o Senhor. O que o Senhor estava prometendo aqui é que pode tardar, mas chegará um dia em que todos os judeus impenitentes, como todos os homens impenitentes, terão um encontro com o juízo divino. Vocês não querem ser purificados agora pelo fogo. Vocês não aceitam agora a santificação pela via do castigo. Algo pior há de vir. É isso que o Senhor está dizendo. E assim termina a primeira parábola, a parábola da panela. A Ezequiel começa a segunda parábola, que é a parábola da viuvez do profeta, do versículo 15 ao 27. O Senhor decidiu usar a vida do profeta como ilustração do que ele faria com os judeus. E não é a primeira vez que o Senhor fez isso. Não foi a única vez que o Senhor usou a vida do profeta como ilustração de sua mensagem. Não foi a primeira vez, mas dessa vez foi terrível. Olha o versículo 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos. Quem era a delícia dos olhos do profeta? Sua esposa amada e querida. Perceba o que Deus falou. Eu tirarei. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas.
Verso 17: geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Era a ordem de Deus. O que o Senhor estava dizendo para Ezequiel é que de repente sua esposa morreria, de uma hora para outra, de súbito. E o profeta a amava muito, por isso o Senhor a chama de delícia dos teus olhos. Ou seja, aquela que trazia alegria à vida de Ezequiel. Mas para piorar, as ordens do Senhor era que o profeta não poderia chorar e nem entrar em luto. Ele não poderia andar sem turbante. Andar sem turbante era sinal de luto, andar descalço era sinal de luto, tampar o rosto era sinal de luto. O Senhor está falando para Ezequiel o seguinte: eu vou levar sua mulher de uma hora para outra. Eu vou matar tua esposa de uma hora para outra. E você não pode chorar, não pode gemer, não pode entrar em luto, não pode prantear. Quando as pessoas te mandarem pão, também um símbolo do luto, receber alimento, receber esse sinal de caridade dos amigos. Se te mandarem pão do luto, não coma também. O versículo 16 e 17, na Nova Versão Internacional, fica mais claro da gente entender. Diz assim, eu vou ler para os irmãos: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos teus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos, mantenha apertado o seu turbante e as sandálias dos pés, não cubra o seu rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Que proposta terrível! Que proposta terrível! Quando alguém chegar para você e falar, Deus tem um plano na sua vida, você fala, espero que não seja igual ao de Ezequiel. Pode ser um plano melhor do que o de Ezequiel. E da forma que o Senhor falou, aconteceu. O profeta obedeceu, versículo 18. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Falei ao povo pela manhã, ou seja, a primeira parábola, a parábola da panela. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. É impressionante essa sequência de Ezequiel. Primeiro, sua fidelidade. Ele falou exatamente o que o Senhor ordenou que ele falasse. Esse é o profeta de Deus. O profeta, ele não acrescenta, ele não diminui. Por isso eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor, segundo falou Paulo. Deve ser a postura de todo profeta e de todo pregador. O profeta fez exatamente da forma que o Senhor ordenou. E o Senhor fez exatamente da forma que ele anunciou. E o profeta seguiu o plano de Deus à risca, obedecendo cada detalhe do plano de Deus. A forma como Ezequiel reagiu ao falecimento de sua esposa gerou curiosidade entre o povo. Então foram questionar Ezequiel o que aquilo significava. Provavelmente todo mundo sabia a devoção que Ezequiel tinha por sua esposa, ao ponto do Senhor chamar a esposa de delícia dos seus olhos. Provavelmente um homem romântico, o homem que sempre demonstrou afeição por sua esposa, o amor, a paixão por sua esposa. Estranhamente, quando ela vem a falecer, ele não faz nada, ele não lamenta, ele não entra em luto, ele não chora, ele age como se nada tivesse acontecido. O povo estranhou isso. E ao estranhar, foram perguntar a Ezequiel, homem, o que está acontecendo? Então o profeta explicou o que aquilo tudo significava a partir do versículo 20. E lhes disse, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho,
delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Ou seja, da mesma forma que eu perdi o que eu amava, Ezequiel estava dizendo, vocês também estão nesse momento perdendo o que vocês mais amam. Os judeus amavam o templo de Jerusalém. Eles tinham verdadeiro orgulho pelo templo de Jerusalém. Primeiro porque era uma construção magnífica, linda, construída por Salomão, herança de Salomão. Mas eles amavam o templo não por causa do templo ou porque a glória do Senhor se manifestava no templo. Eles amavam o templo pelo que o templo representava, pelo menos na cabeça deles. Eles acreditavam que o templo era o único lugar onde Deus poderia agir. Se era o único lugar onde Deus poderia agir, tudo poderia acontecer. O mundo poderia ruir, mas o templo permaneceria de pé. O templo em Jerusalém para os judeus era sinal de segurança. Eles tinham segurança, se sentiam seguros pelo fato do templo estar em Jerusalém. O raciocínio era o seguinte: Deus jamais vai permitir que nada aconteça em Jerusalém. Eles tinham esperança de voltar para Jerusalém muito rápido. Eles tinham esperança que o cativeiro fosse durar somente algumas semanas. Além do templo em Jerusalém, que era motivo de orgulho para eles, seus filhos e suas filhas, que ficaram lá na Terra Santa, que ainda não tinham sido deportados para a Babilônia, iriam morrer, estavam morrendo naquele mesmo dia. Então Ezequiel está falando o seguinte: da mesma forma que eu sofri uma perda terrível, vocês também estão sofrendo uma perda terrível. Mas o mais estranho dessa profecia de Ezequiel é que todas as ações são iniciativas deliberadas por Deus. Deus chega para Ezequiel e fala: eu vou levar a delícia dos seus olhos. Aí chega agora para o povo e fala: eu profanei o meu santuário. Pense em Deus. Todo mundo pensando que quem profanou o santuário foram os soldados do exército da Babilônia, mas não foi, foi o Senhor. Foi o Senhor quem profanou o santuário, foi o Senhor quem destruiu o templo. O Senhor está dizendo: eu mesmo destruí o templo, eu mesmo destruí a minha cidade santa, eu mesmo destruí. Algo difícil para o povo entender. Ezequiel explica que ao tomarem conhecimento da destruição do templo e da morte de seus filhos, o povo que estava na Babilônia deveria agir da mesma forma que ele agiu quando perdeu sua esposa. Olha o versículo 22. Fareis como eu fiz, não cobrireis o bigode, nem comereis o pão que vos mandam, trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés, não lamentareis, não chorareis, mas definhar-vos-eis. Olha só, Deus falando para o povo: definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Ou seja, vocês irão sofrer a pior perda da vida de vocês e, como eu, vocês terão que sofrer em silêncio. Não quero ninguém chorando, ninguém se pranteando, ninguém se lamentando. Vocês vão definhar por dentro. Vocês vão ser consumidos por dentro, lembrando de que isso tudo é consequência de vossas iniquidades. É o que Deus, através do profeta, estava falando para o povo. E a mais de 1.000 quilômetros dali, o que estava acontecendo era exatamente isso. Jerusalém estava sendo destruída. Enquanto Ezequiel falava com os judeus que estavam na Babilônia, o templo estava sendo destruído. O povo estava sendo vencido. Seus filhos e suas filhas estavam sendo mortos na batalha. A desgraça, o terrível dia estava acontecendo. Que dia triste, que dia terrível. Dia 15 de janeiro de 588 a.C.
Caiu Jerusalém, caiu Judá, caiu o templo. Mas depois disso tudo, irmãos, o Senhor promete restauração. Eu já disse para vocês que o plano do Senhor nunca foi envergonhar, castigar e abandonar seus filhos no castigo. Há um plano maior, um plano de restauração no final disso tudo. Ao versículo 25. Filho do homem, não sucederá que no dia em que lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos, o anelo da sua alma, e a seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te dar notícia pessoalmente? Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo. Assim lhes servirás de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Lá atrás, irmãos, no início do ministério profético de Ezequiel, o Senhor tinha deixado Ezequiel parcialmente mudo. Preste atenção, quando o Senhor comissionou Ezequiel, Ezequiel ficou parcialmente mudo. Como é isso? O Senhor calou a boca de Ezequiel de forma que Ezequiel só pudesse falar se fosse profecias de juízo contra Judá. Ezequiel não poderia falar para exortar o povo, para ensinar o povo, para fortalecer o povo. Não poderia. Ezequiel recebeu uma ordem de Deus e ele só podia abrir a boca. E para isso o Senhor deixou a sua boca muda. Ele só poderia abrir a boca para profetizar juízo contra Judá. Lá no versículo 3, no capítulo 3. Olha o que diz o capítulo 3, do versículo 26 ao 27. Eu vou ler para os irmãos. Capítulo 3 de Ezequiel, verso 26 ao 27. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ou seja, que a língua cole na boca. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirá: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Entendeu a profecia do Senhor? O Senhor falou o seguinte: eu vou deixar você mudo. E a sua língua só vai funcionar quando eu mandar. Quando for para falar, o que eu mandar falar. Então aqui no capítulo 24, no final do capítulo 24, voltando para o texto de hoje, o Senhor está dizendo que alguém vai escapar da destruição de Jerusalém para levar a notícia a Ezequiel, e que quando isso acontecer, ele voltaria a falar normalmente. Por isso no versículo 27 diz assim: abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, falarás e não ficarás mudo. Era uma promessa de restauração para Ezequiel. Ezequiel estava perdendo definitivamente a sua incapacidade de fala. Era uma promessa de restauração, quando, enfim, o profeta poderia falar livremente, proclamar o juízo contra os inimigos de Deus e proclamar também, anunciar as grandezas do Senhor. Então as terríveis profecias do capítulo 24 terminam com uma promessa de restauração, em primeiro lugar, para o profeta. Mas eu gosto muito quando o texto termina, o final do versículo 27, diz assim, a última frase: assim lhes servirá de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Está percebendo o propósito final de todo o processo que o Senhor impõe sobre o seu povo? O propósito final é para o nosso bem. Mas o propósito último é que o nome do Senhor seja exaltado. É que todos saibam quem é Deus. É que todos compreendam quem é o Senhor. E assim termina as duas parábolas. No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, irmãos, nós aprendemos, os irmãos vão lembrar disso, que o profeta viu o trono de Deus cercado de glória e poder, e nós aprendemos que mesmo em meio às grandes catástrofes da história, o Senhor permanece reinando soberanamente sobre tudo. Se lembra dessa lição que tiramos do capítulo 1? Mas no texto de hoje nos surpreendemos com uma lição ainda maior.
aprendemos hoje que o Senhor não apenas reina sobre as tragédias, mas também podem ser Ele mesmo que esteja enviando as tragédias a esse mundo. As grandes catástrofes, as grandes pestes, os grandes males que assolam a humanidade podem sim serem frutos de uma vida pecaminosa do homem, mas pode também ser fruto de um objeto, de um objetivo, um plano próprio do nosso Deus. O Senhor, se quiser, quando Ele quer, Ele visita a humanidade com grandes tragédias. Não encaixa. Essa verdade bíblica não encaixa com Deus, paz e amor que a humanidade conhece. Não encaixa com aquele Deus que é só amor que a humanidade conhece. Não encaixa. Mas é o que a Bíblia nos garante. No dia que o exército de Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, foi o dia mais terrível para o povo. Mas não foi a primeira vez que o Senhor tinha visitado o seu povo amado com juízo. Várias vezes ao longo da história, sempre, irmãos, sempre que a iniquidade do povo chegou num nível intolerável, sempre que o povo de Deus sistematicamente negligenciaram as palavras dos profetas, dos bons reis que tiveram, sempre que o povo se voltou contra Deus, se contaminou com outros deuses, sempre que a iniquidade era generalizada, o Senhor visitava o seu povo com seu juízo, visitava com alguma praga, visitava com alguma peste, levantava um exército poderoso para envergonhá-los, para oprimi-los. Sempre foi assim. Então a destruição de Jerusalém não foi a primeira vez que o Senhor manifestou o seu juízo. Não foi. Deus, ele é rico em misericórdia e sempre deu oportunidades para que a nação se arrependesse. Mas os dias que antecederam a grande destruição foram dias da mais profunda corrupção e de corações endurecidos contra a lei do Senhor. Preste atenção, Deus, ele é misericordioso e ele sempre age com misericórdia, principalmente alertando o seu povo para as consequências dos caminhos que eles escolhem. Mas o dia da destruição de Jerusalém não foi de uma hora para outra. O Senhor alertou. O Senhor levantou profetas. E o povo endureceu o coração. Os homens de Judá não aceitavam mais ouvir as palavras de Deus. Os profetas e os sacerdotes se corromperam. Os profetas fiéis a Deus foram perseguidos, presos e mortos. A Bíblia diz que em vez de haver quebrantamento e arrependimento, o que houve foi um endurecimento do coração. O finalzinho do segundo livro das Crônicas, o final do segundo livro das Crônicas narra justamente o final da história de Judá e a destruição através do exército da Babilônia. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 36, verso 13 e 14. Olha o que diz. O rei obstinou o seu coração para não voltar-se para o Deus de Israel. E diz ainda, todos os principais sacerdotes e o povo aumentaram a iniquidade, seguindo todas as abominações das nações, contaminando a casa do Senhor, a qual ele havia santificado em Jerusalém. Esse era o retrato do povo antes de serem destruídos. Mesmo depois de muitos profetas, mesmo depois daquele grande avivamento realizado através da vida do rei Josias, na verdade o último grande avivamento, do rei Josias para frente foi só derrota, foi só tristeza, só vergonha, até chegar ao ponto da destruição. O Senhor não visita o seu povo com uma peste, com uma praga, do nada, sem motivo algum, sem avisar.
O que o texto de hoje nos ensina é que a iniquidade dos homens faz o castigo ser inevitável. O juízo de Deus sendo derramado deve ser algo que precisamos considerar todos os dias. Todos os dias. Muitos irmãos preferem fazer uma distinção entre juízo de Deus e ira de Deus. Já viu alguém fazendo essa distinção? Na academia se faz muito essa distinção entre juízo de Deus e ira de Deus, afirmando que o Senhor não visita o seu povo com ira, mas com juízo. Que a ira é algo muito pior do que o juízo, que está sendo reservado aos inimigos de Deus. Ainda assim, o alerta de hoje é seríssimo para nós. Aos Romanos, Paulo nos explicou o seguinte, Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está dizendo que há sim um momento em que a ira do Senhor transborda e é lançada sobre o homem por causa disso aqui, porque o homem acumula no seu coração dureza e impenitência. Em relação à ira de Deus, foi Jesus quem disse, Jesus quem disse, se referindo à ira de Deus em João capítulo 3, versículo 36, Jesus disse o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem disse foi Jesus. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Percebam que Paulo não disse que a ira de Deus se manifestará um dia do céu. Não, Paulo disse que a ira de Deus se manifesta, é algo presente, já nos dias de Paulo, quanto mais nos nossos dias. Se manifesta hoje uma ira, como o próprio Senhor Jesus disse, uma ira sobre os homens que praticam a iniquidade, sobre os homens rebeldes. Ah, irmãos, o rei Davi sabia da seriedade da ira de Deus. Salmo 6, versículo 1 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castiga no teu furor. Ele tinha aquela compreensão que nós não temos, que nós perdemos de vez em quando, de que a ira de Deus é algo sério. E precisamos clamar por misericórdia todos os dias. Mas segundo o grande profeta Isaías, Deus não castiga o seu povo para sempre. Mas que notícia boa também, né? Isaías capítulo 12, versículo 1 diz assim: orarás naquele dia assim: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Olha que maravilha. Irmãos, há duas grandes lições para aprendermos hoje do texto que nós lemos. A primeira é que os grandes males que atingem a humanidade podem sim ser o juízo de Deus contra o seu povo e a ira de Deus derramada sobre a terra. Não temos como garantir. O que está acontecendo não é castigo de Deus, não. Tem certeza? Profeta Amós, olha a pergunta que o profeta Amós fez. Amós capítulo 3, versículo 6, parte B. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Olha a pergunta de Amós. Virá algum mal contra a cidade sem que o Senhor tenha permitido? Não, tenha feito. Então precisamos considerar a possibilidade sim de as grandes pragas, as grandes catástrofes da humanidade ser o Senhor manifestando o seu furor. Mas a segunda lição é que ainda que hoje o mundo esteja experimentando o peso das mãos de um Deus irado,
Nada do que está acontecendo se compara ao grande dia do juízo que ainda está por vir. E aqui que devemos temer mais ainda. Mais ainda. Se for ira do Senhor sendo derramado sobre a humanidade nos dias de hoje, não se compara com o dia do juízo que ainda está por vir. Apocalipse 14 chama de vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira. Olha que coisa terrível. Vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura de onde? Do cálice da ira. Meu Jesus. Dr. Carson, um dos teólogos mais brilhantes, dos maiores mestres que nós temos, ele explica o seguinte: toda manifestação da ira de Deus que você já viu até agora, o exílio é um exemplo, pragas no Antigo Testamento, doenças, guerras, todas essas coisas que você viu como terríveis manifestações da ira de Deus, preste atenção, essas eram a forma diluída do vinho da ira. Diluído o quê? Era o vinho da ira misturado com água. Era o vinho da ira misturado com qualquer elemento para torná-lo menos terrível. Mas chegará o dia que aí sim, que a ira do Senhor será derramada com força total, como Apocalipse diz, sem mistura. Sem mistura. O terrível dia do Senhor. O terrível dia da vingança do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para os irmãos. A boa notícia é que, segundo a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo são salvos da ira de Deus. Em outra igreja agora era para ouvir um aleluia, um glória, o pessoal sair pulando, não é verdade? Essa seria a hora, não seria a hora? Tá certo, o pregador não ajudou. Quem está em Cristo, a ira do Senhor é eminente, é certa, é questão de tempo. É questão de tempo. O cálice da ira, ou melhor, como diz o texto de Apocalipse, o vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da ira vai ser derramado sobre a terra. É questão de tempo, isso é certo. Mas tão certo quanto isso é que aqueles que estão em Jesus, e somente aqueles que estão em Cristo, são salvos do cálice da ira do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Olha que coisa terrível. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Aleluia. Aleluia. Porque Ele nos deu vida quando nós sequer sabíamos que estávamos mortos. Esse é o grande detalhe. Sequer sabíamos que éramos mortos e não sabíamos, e Ele nos deu vida. Nós não pedimos a vida, nós não clamamos por vida, nós não levantamos a nossa mão, nós não aceitamos a salvação que vem através dele. Ele nos viu morto e nos ressuscitou para a vida, livrando-nos da ira para o qual estávamos destinados. Todos os pecadores a partir de Adão já nascem destinados à ira divina, já nascem com o encontro marcado com a ira de Deus. Mas nós somos salvos da ira através de Cristo Jesus. Mais uma vez eu cito o grande profeta Isaías, quando ele disse que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, sobre Cristo. É essa paz. É a paz de saber que nós não precisamos temer o dia do juízo final. Você, quando era criança, você tinha medo quando tocava nesses assuntos?
Os mais antigos tinham um LP do Apocalipse, tipo uma novela, uma radionovela, né? Que contava como era o dia do arrebatamento, tudo numa visão própria de arrebatamento, né? Mas como seria o dia do juízo final. As peças teatrais que a gente encenava nas igrejas sobre o último dia, sobre o juízo final, eram assustadoras. Quem está em Jesus não precisa ter medo. Quem está em Jesus não precisa temer, pelo contrário, podemos ter anseio pelo dia que ele irá pôr um fim na história. Por isso que Paulo também afirmou que hoje nós temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, amados, Deus estava irado conosco. Hoje nós temos paz com Ele. Eu quero terminar com 2 aplicações para os irmãos colocarem em prática durante a semana. A primeira é que permanecer em Cristo é a única forma de escaparmos da ira futura. Permanecer em Jesus é a única forma de escaparmos da ira futura. Então a oração que precisamos fazer diariamente é: Senhor, permita que eu permaneça firme em tua presença. Quando chega em nós a notícia de que alguém caiu da fé, deve gerar temor em nosso coração para que nós não caiamos também. Devemos pedir misericórdia e graça diária ao Senhor para que Ele nos mantenha de pé, fiéis, até o dia final. Só assim escaparemos da ira futura. E por fim, olhar para Jesus todos os dias é a única forma de não nos desesperarmos nesses dias tão difíceis. Tão difíceis. Logo lá na primeira parte da pandemia, ano passado, quando todos nós estávamos muito mais atemorizados do que hoje, o pastor John Piper escreveu um livro chamado Coronavírus. Foi disponibilizado em PDF gratuito para todo mundo. Agora já tem físico. E ele foi muito criticado, porque ele afirmou que a pandemia foi mandada por Deus. Como nós acreditamos, nada está fora do controle do Senhor. Mas a frase que ficou marcada no livro do pastor Piper foi quando ele disse para olharmos para nossa rocha. Nós temos uma rocha. Ao contrário do mundo, nós temos uma rocha firme. Em determinado momento ele afirma o seguinte: a nossa rocha não é uma miragem. Oh, que alegria! No meio dessa tempestade que vivemos, no meio desse turbilhão de más notícias que nós vivemos todos os dias, sem saber quando vai acabar, sem saber se esse é o fim, se é a última onda, se vem terceira onda, se a vacina vai ser suficiente, no meio de toda essa insegurança, nós temos uma rocha firme e nos fundamentamos, nos apoiamos na rocha firme. E a nossa rocha, ao contrário das rochas do mundo, não é uma miragem, não é uma ilusão. Em Cristo podemos confiar, em Cristo podemos descansar. Ele é o nosso porto seguro, irmãos. Então que esse seja o seu exercício durante toda a semana. Ao chegar uma notícia ruim, olhe para Jesus. Ao levantar, ao surgir no coração um sentimento ruim, volte-se para Cristo. Quando a ansiedade tentar te dominar, busque o nosso Senhor. Só assim, de nenhuma outra forma, só assim passaremos por esses momentos de tanta dificuldade. E mais uma vez eu termino com 2 desafios. O primeiro, que nós devemos nos arrepender de toda e qualquer forma de iniquidade e pecado que possa trazer sobre nós o juízo de Deus. Nos arrependamos de nossos pecados. E segundo, confiemos no Senhor, somente no Senhor. Hey.